Olá, vou mostrar aqui para vocês de uma maneira mais visual, alguns exemplos, de desordens sistêmicas que acontecem na família, que muitas vezes, impacta, né, o desenvolvimento humano e pessoal de cada ser desses representantes, por exemplo, e que pode estar acontecendo com você. Às vezes eu percebo, as pessoas querem aquela mudança significativa, né, querem poder sair da onde está, realizar os seus sonhos, conquistar aquilo que deseja, ocupar o seu lugar, né, e viver a partir do seu lugar, construir a sua história, fazer boas e novas escolhas, né, e sem deixar de desrespeitar, quem, né, pensa diferente, escolheu diferente, que veio antes, que é da nossa família. Antes da gente iniciar, então eu vou estar mostrando para vocês, né, nessa representação, nesse campo de constelação aqui presente, essa linha aqui significa o presente, tá? À frente dos personagens, né, aqui onde está a minha mão, representa o futuro, e aqui atrás representa o passado. Outro ponto que eu gostaria de mostrar que é muito importante. Essa família, eu representei através de um pai, de uma mãe e seus filhos. Esse foi o primeiro filho que nasceu, essa foi a segunda filha que nasceu, essa menininha que foi a terceira filhinha que nasceu, e esse bebê aqui vai representar, né, uma criança de uma situação de aborto espontâneo, tá? Por conta de uma situação, talvez, de personalidade ou até maturidade emocional, esses dois irmãos interpretaram em uma situação da vida, onde eles fizeram a troca de papéis, né? A irmã, a segunda irmã, se posicionou no lugar do seu primeiro irmão, né? Até por conta de uma situação, vamos trazer assim, falta de maturidade, né? Esse é o mais velho, mas de alguma forma ela interpretou e aprendeu, né, que ter mais responsabilidade na vida. E por conta disso, talvez o irmão não tenha desenvolvido tanto essa virtude, acabando energeticamente ela pensa assim, vou ocupar o lugar dele, né, inconscientemente, porque eu sou mais responsável, por exemplo, né? E acaba fazendo essa troca de papéis. O irmão vai ocupar o seu segundo lugar dessa mulher aqui, né, dessa filha. E ela automaticamente ocupa o lugar dele. Isso acontece, né? Eu trouxe um exemplo, mas tem outros exemplos que a gente pode dar. E eu quero mostrar pra vocês a diferença, né? Desse boneco, ele vai seguir esse caminho, essa mulher, que é do irmão, né? E vai muitas vezes, isso acontece, de ela carregar as mochilas dele junto com ela. E pensa só, se é sobre esse cara aqui, sobre esse homem, né? Vocês acham que esse caminho vai ser mais leve? As mochilas vão ser mais leves para essa mulher? Não, não vai ser. Por quê? A idade também cronológica, o tempo que essa mulher nasceu, vamos supor 4 anos depois desse homem, ou 5 anos, ou uma diferença de 1 ano, energeticamente estavam acontecendo outras coisas, outras situações, né? Essa família estava também vivendo outras situações, outros acontecimentos, então existe uma diferença, né? Da mulher andar através do caminho do irmão e o mesmo para o irmão. Então vai ficar pesado, vai acontecer desafios, vai acontecer bloqueios, porque ninguém está no seu lugar. E acaba ferindo, né, a lei do pertencimento, quando a gente fala de que cada um tem o seu lugar e que tem o direito de pertencer, e quando isso não está acontecendo energeticamente, os perrengues da vida vão acontecer. Então, isso é muito importante a gente estar olhando energeticamente. Agora eu vou trazer, né, vou colocar ela no seu lugar. E vamos imaginar que essa família tenha acontecido outra situação, por exemplo, de substituição, que a gente fala, é um emaranhamento que existe. Essa mulher aqui, ou ela está doente, vamos imaginar, ou ela desencarnou, né? Esse homem que ficou viúvo. Essa mulher aqui, por ser a filha mais velha, a filha, mulher, digamos, mais velha, né? Não que ela seja mais velha que esse que veio primeiro, né? Mas vamos imaginar, como ela é a filha mais velha e por conta da falta da mãe, né? Da ausência da mãe, ela sentiu a necessidade ou interpretação, né? Perceba a interpretação de ocupar o lugar dessa mãe, porque agora eu vou ter que dar conta de tudo, porque eu tenho dois irmãos, a irmãzinha aqui quer dizer pequena, que a gente já vai chegar no bebê, eu tenho a irmãzinha pequena para cuidar. E a mãe, né, por mais que desencarnou, vai no lugar da sua filha. Então, olha que situação, né? Essa mulher aqui, ela sentiu energeticamente a necessidade de ocupar o lugar da sua mãe e acontecer também, né, além dela ser esposa desse pai, né, que é o seu pai, ela acaba sendo mãe dos seus próprios irmãos. Então, a mesma situação que antes eu trouxe. Esse desocupar o seu lugar e ocupar essa troca de papéis vai ajudar ou não vai ajudar essa mulher aqui? Ela pode até dar conta dessa família, né, substituir de alguma forma a mãe, mas olha o quanto dela ela tá abrindo mão, né, porque ela não é
a mãe ou esposa, não, a mãe desses filhos e a esposa desse homem, ela é filha, né? E o lugar dela é aqui, no lugar dessa mãe. E a mãe pode acontecer também de ocupar o seu lugar ali, né? Porque o sistema vai pedir um preenchimento dessa lacuna que aconteceu. Então, fica a pergunta, a reflexão para vocês. Será que isso aqui vai dar certo? Será que essa mulher aqui, ela vai tomar a força da vida dela e construir a sua própria história? Formar a sua própria família, se sentir merecedora? E ela vai estar também, de alguma forma, desrespeitando, né, a ordem do sistema. Quem é essa pessoa que veio depois, né, como filha, tem o direito de ocupar um lugar da sua mãe, que veio antes. Olha quanta história que essa mulher aqui construiu, né? E energeticamente isso é um peso pro sistema, né? E ela, não é que ela não vai talvez dar conta, mas vai bloquear, sim, a sua vida, o seu fluxo. Então esse aqui é mais um exemplo. Voltando aqui, então vamos voltar, né, a mãe pro seu lugar e a sua filha no seu lugar de nascimento, tá? Agora eu vou trazer outro exemplo muito comum que acontece. Vamos imaginar que esse bebê veio numa situação de aborto espontâneo. Essa mãe aqui não faz ideia, ninguém faz ideia desse sistema que esse bebê veio, de alguma forma veio, né? Existiu. E existe. Isso que é o importante a gente entender. Ele existe. Mas ele é uma situação de aborto espontâneo. E, como ninguém inconscientemente desconhece esse quarto irmão e filho, essa mulher de vermelho, por amor, inconscientemente, ela acaba ocupando o lugar desse excluído. Vamos, né? Porque ele está excluído do sistema. Ninguém sabe da sua existência dentro do sistema. Aqui existe uma lacuna agora. Porque ela foi automaticamente no lugar do bebê, que não nasceu. Então, essa mulher, algum dos exemplos que pode acontecer, como existe essa lacuna no seu lugar, esse vazio, sabe quando a gente ouve, ou você pode ser que você já se sentiu assim, né? De se sentir vazia, o vazio, a necessidade de preenchimento, mas não faz ideia do que é exatamente. Né? E às vezes se perde em vícios, compulsões, vícios de todos os sentidos que a gente imaginar, até o vícios de consumir, né? Compras e tudo mais. Por quê? Inconscientemente existe um vazio na pessoa, que é ela não está ocupando seu lugar. E ela não sabe disso, né? Até que alguém desse sistema escolha fazer uma constelação e ter a oportunidade de olhar e incluir esse bebê. Que numa constelação a gente consegue, muitas vezes, se for a necessidade daquele sistema familiar no momento, de revelar que existe esse quarto filho, né? E ao incluir esse filho no coração desse sistema, automaticamente essa mulher, né? Ela volta pro seu lugar e o sistema fica em ordem, né? E isso, naturalmente, todos que fazem, até mesmo aquelas pessoas que desconhecem que esse filho, por exemplo, decidiu fazer a constelação e descobriu isso, ou até mesmo essa filha aqui, né? Todo o sistema ele vai voltar para a ordem original. E isso vai trazer paz para o sistema. E gerando paz para o sistema, todos vão conseguir, a partir dos seus lugares, se sentirem pertencentes, em equilíbrio com a vida. Deixa eu ver o que mais. A energia, a equilíbrio, pertencimento e ordem. Né? A ordem vai ser respeitada. Que eu também já vou explicar sobre a ordem. Com esses bonecos, talvez não dá para entender muito a questão de que os pais são grandes. São grandes e os filhos são pequenos, né? Mas eu quis representar, né, que esses dois filhos mais velhos, eles são adultos já, né? E aqui a menina, né, criança, e o bebê. Mas vou estar mostrando de outra forma, até para vocês entenderem essa importância de ordem, né? O quanto isso contribui para nossa vida, pra gente viver a nossa vida com mais leveza e plenitude, no sentido de sentir prazer, alegria, satisfação, resiliência, né? Viver a resiliência, porque vai existir os desafios, como eu falei no início, né? Então, assim, vamos imaginar agora essa família, essa menina que é filha única, né? Então, vamos colocar aqui esses pais aqui, né? Vamos imaginar. São pais dessa menina. Então, para existir ordem no sistema, precisa ser respeitado desta forma. Os pais ficam atrás, né? Dos seus filhos, abençoando, trazendo abertura de caminhos através das suas raízes, né? Porque esse filho aqui é uma raiz desse casal, né? É uma raiz. E esses pais aqui que fornecem a energia essencial de vida para essa menina, né? E ela vai desenvolvendo todas as suas fases da sua vida, até chegar na fase adulta,
no processo de amadurecimento desse ser, dessa menina, vai ser nutrido por essa força desses pais. Ah, mas eu não tenho nem como conversar com a minha mãe, é impossível, né? Então, na prática, isso o depisene jamais vai acontecer. Ok, né? Talvez na prática você não vai conseguir tá vivendo essa configuração com a sua mãe ou com o seu pai, tá? Isso pode acontecer. Mas dentro de uma constelação, isso que é o mais lindo de todos, por isso que eu me apaixonei, e não é falando de romance, de trazendo romance pra essa situação, porque essa situação é muito séria. Mas dentro de uma constelação a gente consegue entender isso energeticamente, incluindo essa ordem aqui dentro do nosso coração. Então, às vezes, na prática, isso não acontece. Talvez a mãe nem tá mais com esse homem, ou vice-versa, automaticamente, né? Essa mãe tem né, os seus próprios desafios, barreiras que impedem de conversar com essa filha, e essa filha com essa mãe. Enfim, tem várias situações. Mas eu quero te dizer que, independente da situação que seja, todas as situações que podem existir, de limitação, digamos, familiar na prática, mas que a gente organizar isso dentro do nosso coração, dentro da nossa energia, nosso campo de energia, a prática fica mais leve, né? Na prática fica mais leve. E não quer dizer que essa filha, ela precisa conviver com essa mãe, ou conversar com essa mãe, ou olhar para essa mãe na prática dessa forma. Eu vou repetir de novo isso, porque eu acho que é importante. Então, dentro do coração dessa menina, energeticamente for trabalhado essa ordem aqui, tudo flui da maneira que é para ser e ao seu favor. Um exemplo, né, é de triangulação, emaranhamento que eu senti de estar mostrando para vocês, né? O que que acontece? Isso é muito comum, tá, gente? A triangulação acontece assim, ó. É quando essa criança, às vezes inicia lá na infância, na gestação dessa criança até já começa, né? Onde esses pais aqui não conseguem resolver as suas situações como casal e acaba, né, com a vinda do filho, com o filho já nascido, digamos, né? Acaba colocando o peso dessa responsabilidade, dessas situações de casal que precisam ser resolvidas entre o casal, eles acabam transferindo para essa criança essa responsabilidade, né? E isso é inconsciente também, tá? Então, olha que peso, né, para essa criança e para esses pais também, né? Então, se vocês, o que vocês acham olhando para isso? É harmonioso, né? A menina no meio dos seus pais, no meio dos seus conflitos, das suas situações mal resolvidas, né? Como que esse casal vai viver bem e como essa criança também vai seguir a sua vida adulta. E às vezes esse tipo de desordem sistêmica vai acompanhando a criança até na fase adulta, por mais que essa criança talvez nem mora com esses pais, né? Então vamos tentar imaginar, né? Como que essa criança pode se sentir lá como adulto, participando dessa imagem aqui mental, dessa triangulação entre os pais, né? Não vai conseguir viver a sua história, não vai conseguir, vai só ter desafios, né? Vai atrair situações desafiadoras para sua vida, e acabar tomando outros rumos, né? Rumos de dificuldade, como eu falei. Então, pessoal, esses são alguns resumos, né, do que pode acontecer em uma constelação, do que a gente pode visualizar, do que pode estar acontecendo com você. Até essa semana eu abri uma caixinha de perguntas, né? E aí, coragem, coragem, às vezes é o que a gente precisa entregar para nossa fé, né? A fé que a gente tem ali, independente de qual signo ou símbolo, né? Religioso ou não, né? Aquilo que você sente como verdade no teu coração. E às vezes o que a gente precisa é entregar para essa força maior que a gente acredita, né? Mas às vezes as pessoas querem se entregar, testemunhar essa fé, essa coragem, viver com essa coragem. Meu, isso tá me dando medo, mas eu vou com coragem, eu vou entregar para minha espiritualidade, eu vou pedir ajuda, né? Eu vou me ajudar nisso. E às vezes não consegue. Porque esse aqui é um dos exemplos que existe, né? Mas pensa quanto outros exemplos, outras situações que existem e que às vezes é um posicionamento que precisa ser feito, um novo posicionamento, uma nova configuração. E às vezes a nova configuração para acontecer, ela precisa reorganizar a configuração original do sistema, por exemplo, né? Então, por isso que a constelação, ela é muito clara e objetiva, que a pessoa vai perceber, né, no atendimento quais os movimentos que precisam ser feitos, e são feitos, são incluídos no coração.
Então, muitas coisas, como eu falei pra vocês, e eu falo isso por experiência própria, na prática, muita coisa não dá pra fazer. Às vezes a gente tem a oportunidade de fazer na prática, às vezes não, porque a gente não pode mudar o passado também. E acaba se limitando por conta dessas situações. A gente pode estar incluindo no nosso coração, a gente pode estar fazendo essa diferença no nosso coração e na nossa energia, que automaticamente isso vai expandir e refletir por todo. E a nossa vida vai acontecer com certeza de maneira melhor, melhor e melhor mesmo. Então fica aqui alguns exemplos. Um beijo no coração.